Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, onde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, livro de Neemias, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Vou ler o 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém? Esse capítulo 4 está falando assim da defesa contra os adversários. Quem conhece da palavra do Senhor fala da história de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele estava num cargo de responsabilidade. Ele sabia que ele deveria cumprir a sua missão como copeiro. Ele estava do lado do rei Artaxerxes, um cargo que, quando qualquer coisa que o rei iria comer ou beber, passava primeiramente pelas mãos degustação de Neemias. Então, Neemias, ele tinha esse cargo de confiança ao rei. Só que Jerusalém, ela foi atacada pelos babilônios e nós entendemos que os muros ficaram caídos. Eles meteram, colocaram fogos e isso consumiu metade daquilo que era obra-prima daquela época. Então isso entristeceu o coração de Neemias quando o seu irmão, a sua família, os seus amigos vieram ter com ele e relataram como é que estava a situação daquele povo, porque ele queria saber então como é que eles estão depois do exílio, como é que ficaram aqueles que lá estão. E disseram, olha, os restantes que não foram levados para o exílio e que se encontram lá na província, eles estão em grande miséria. Estão desprezados, são pessoas desprezadas. E atenção, os muros de Jerusalém eram um monumento daquela época, era a força, que o povo de Israel ali colocou, bem dizer assim, marcou território. E destruição desses muros era vergonha para aquele povo. Neemias se entristeceu, porque ele sabia o que era antes e o que se tornou depois. E isso entristeceu muito o coração. Então Neemias precisava fazer alguma coisa, mas ele não sabia como fazer. Ele estava limitado. Ele era simplesmente o copeiro do rei. Como é que eu vou sair aqui da presença do rei e vou me manifestar em ajudar aquele povo se eu não tenho condições para isso? Eu me sinto aqui limitado para fazer isso. Só que Neemias, acima de tudo e acima de todos, Neemias se prostrou diante do Senhor. Neemias fez uma oração a Deus. Neemias foi apresentar a Deus aquilo que estava no coração dele. E ele fala para o Senhor, Senhor, atenta para mim, ouve a minha oração, que os teus olhos estejam abertos e veja a situação do povo. Eu sei que o povo errou, eu sei que o povo pecou, eu sei que os filhos de Israel têm cometido pecado contra o Senhor, mas eu peço ao Senhor que o Senhor olhe para nós com juízo. Lembra dos estatutos que o Senhor fez lá com Moisés? Então, assim, ele trazia a memória do Senhor, não é que o Senhor tem esquecimento, como nós esquecemos de muita coisa, não, mas ele estava lembrando o Senhor das coisas que o Senhor já havia prometido ao povo dele, através de Moisés. Então,
Ele fala assim: lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Por isso que está acontecendo, pela vossa transgressão. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos sejam rejeitados, estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Neemias lembrou o Senhor: Senhor, o Senhor fez essa promessa. O Senhor falou isso para Moisés. Então o povo está arrependido. O povo quer recomeçar, mas nós precisamos de uma oportunidade. Se o Senhor não nos der essa oportunidade, em vão será a nossa peleja. Se o Senhor não abrir as portas, em vão será o quê? A minha luta, a minha insistência. Então, Senhor, olha para nós. Vê, Pai, que há algo aí que não está bem, que precisa ser mudado. E não é pela intervenção humana, não, não. É pela intervenção divina. É pela intervenção do Senhor. E esta oração foi tão sincera que moveu sim o coração de Deus. Moveu a mão do Todo-Poderoso. Porque Deus, ele não despreza a oração sincera. Deus não despreza a oração com um coração contrito, com um coração rasgado, entendeu? Você pode fazer uma oração mais linda do mundo, mas se você não tiver um coração sincero diante de Deus, não passa do teto a sua oração. Mas quando você ora ao Senhor com um coração sincero, verdadeiro, sincero mesmo, falando dos seus erros, defeitos, expressando também diante do Senhor que você também tem qualidades, que o Senhor te chamou e te capacitou. Isso tudo atrai o olhar de Deus para você. Ele orou ao Senhor. Esteja atento, Senhor. Ouve a nossa oração. E a palavra diz assim que no mês de Nissan começa o agir do Senhor. No ano 20º do rei Artaxerxes, Neemias está relatando que uma vez foi posto o vinho diante dele, ou seja, estava experimentando, para que depois passasse esse vinho para o rei. E ele tomou, mas a palavra diz assim que Neemias relata: eu nunca fiquei triste diante do rei. Mas naquele dia o meu coração se entristeceu. Eu não conseguia expressar outra fisionomia a não ser a de tristeza. Então o rei observa e olha Neemias e vê que o seu servo, ele não estava bem. E ele fala assim: você não está doente? Você não está doente, por que você está triste? O teu rosto relata que você está triste. E o rei fala: tem alguma tristeza no seu coração? É claro que Neemias relata: eu temi de sobremaneira. Eu não estava diante de qualquer homem. Eu estava diante do rei. Ele poderia me matar. Quem é que vai ficar triste diante do rei? Irmãos, vocês que estão me ouvindo, naquele tempo não se podia estar triste diante do rei. Por mais problemas que a pessoa passava, ela tinha que estar sempre bem diante do rei. Mas Neemias não conseguiu. Até porque Deus permitiu que a tristeza dele ultrapassasse as barreiras que ele mesmo colocou. E a tristeza foi expressamente notada pelo rei. O rei olha, observa e entende: ele não está bem hoje. Alguma coisa que está desinquietando a alma dele. Alguma coisa que está tirando ele, está tirando a paz dele. Por isso que essa tristeza no olhar, na forma dele. Tem dias que não dá para esconder. Não dá. Eu mesmo que eu tente, tem dias que não dá para esconder o cansaço, a tristeza da alma, a angústia que está ali batendo dentro de mim. Não dá. Não tem como. A alegria no coração, ela vai aformosear o teu rosto. Mas a tristeza não. Seu rosto vai ficar abatido. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já estão abatidas, cansadas. Muito cansadas. E nota-se.
Você já tentou disfarçar, mas as olheiras estão aí. Você chega no seu trabalho e a pessoa pergunta para você, o seu colega de trabalho pergunta: você dormiu bem hoje? Você dormiu bem essa noite? Por quê? Porque você passa a noite em claro, pensando: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou tirar o povo dessa situação? Não tem como. Tem coisas que não tem como disfarçar. Esther, quando o povo estava sofrendo perseguição e ela precisava falar com o rei, ela entrou em jejum, ela e o povo. Todo o povo entrou em jejum com ela. E ela foi ao rei falar com ele, na presença do rei. E não era na hora que ela queria, no momento que ela queria, não. O rei tinha que levantar o cetro para ela e dar autoridade, né? Liberdade, bem dizer assim. Ele tem autoridade, passa autoridade para ela de entrar na presença dele com liberdade de expressão. E ela foi, e não era o tempo dela entrar lá no palácio. Não era o tempo dela entrar lá na recâmara do rei para falar com ele. Não, não. Mas ela estava desinquieta. Ela precisava fazer algo porque ela sabia que a coisa estava feia, que já estava sentenciado o povo à morte. E ela também faria parte desse núcleo porque ela também era judia. Só que aí não tem como eu chegar no meu limite e não fazer nada. Eu chegar no meu limite e esperar que a morte venha e me leve. Não dá. Eu tenho que tomar uma decisão, tenho que tomar uma atitude na vida. E eu sempre falo, você vai mover algo, você vai fazer algo, tem uma ação e vai causar uma reação em cima daquilo que você está fazendo, tanto bom como ruim. Esther, ela estava fazendo algo de bom para o povo, mas não sabendo a reação do rei. Mas ela insistiu, ela foi, ela deu a cara a tapa. Olha, o povo morre, eu posso morrer, mas eu não posso estar com os meus braços cruzados esperando a morte chegar para todos. Eu tenho que correr, eu tenho que ir atrás. Não sei qual vai ser o resultado, mas algum resultado vai ter. E eu sei de uma coisa, os resultados com Deus são resultados positivos. Ainda que tenha levantes, e vai ter muitos levantes, perseguições, mas as perseguições, elas te fazem forte, elas vão te fazer forte para aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Toda perseguição que Deus permite você passar é te fortalecendo para propósitos maiores que você não está à espera. Esther estava passando por um momento complicado. Ela estava no auge da fama, conhecida como a Rainha Esther. Ela estava no auge da riqueza. Para quem não tinha nada, passou a ter tudo. Mas ela também chegou no auge da perseguição. E nós temos que entender que as perseguições, elas virão. Não pense você, e não vai ser de longe não, vai ser de onde você está e de quem está à sua volta. Neemias, ele estava triste porque Deus queria mover o coração de Neemias para fazer algo para o povo. E eu sempre falo que nem toda tristeza é para a tua derrota. As tristezas que Deus permite na nossa vida é para nós nos movermos de lugar. Não estou bem aqui, estou triste com a situação, algo não está bem. Então eu tenho que fazer o quê? Me mover. Não está bem. Então eu vou o quê? Mover-me de lugar. Neemias, ele está diante do rei, o rei observa, mas se ele não tivesse triste, se aquela expressão facial dele não tivesse sido tão impactante para o rei, ele não teria desabafado para o rei o motivo, porque o rei pergunta, o que é que você tem? Você não está doente. O rei conhecia tão bem Neemias que logo percebeu que ele não estava bem. Se fosse outro líder desatento, não estava nem aí. É um servo qualquer, está aqui para me servir, não quero saber se está bem, se não está. Mas o rei Artaxerxes estava atento aos seus funcionários e observa que Neemias não está bem. Você pode pensar assim, ninguém está atentando para aquilo que eu estou passando. Está sim. Está sim.
Tem pessoas que falam assim, minha família nem está vendo o que eu estou passando. Está vendo sim, tá? Sua família sabe. Seu pai e sua mãe sabem que você está passando calada. Sabe? Entendeu? Você pensa assim, ninguém está vendo. Tá vendo sim. Porque Deus está permitindo ser visto. Deus está permitindo. Tem coisas que Deus esconde. Deus não permite ser reveladas. Porque não é a hora de ser revelada. Mas tem momentos que Deus vai deixar ser bem visto e bem visto. Porque Deus quer mudar algo em você. E tem coisas que eu sempre falo que se Deus não agir por nós, nós não agiremos por nós mesmos. E essas situações que vêm contra nós e nos deixam abalados e muitas vezes desmotivados, Deus está falando para você. É porque chegou o momento de você sair de onde você está. Chegou o momento de você agir naquilo que você já não tem coragem de agir. Às vezes a gente vai passando por tanta luta na vida que nós não somos tão corajosos como anos atrás. Nós não temos a mesma fé, não. Tem pessoas aqui que falam assim, mas não é para aumentar a fé cada ano que passa. De fato cada luta que você passa, mais fé você tem que acreditar, porque, nossa, eu vivi isso, Deus me tirou disso. Eu entrei naquilo, Deus me tirou, Deus me livrou. Nos últimos minutos daquele relógio, Deus veio com a intervenção. A minha fé era para estar grande. Mas tem situações que você vai vivendo anos e anos na luta, que você vai desanimando. Aí o que Deus faz? Eu tenho que fazer o serviço que você está vivendo para você se sentir constrangido e tomar uma atitude. Deus nos constrange? Permite-nos sim. Permite nós sermos constrangidos para ter uma postura diante dele. Porque nós vamos nos conformando com a situação da nossa vida e que nós às vezes até perdemos a vergonha na cara. Sabe aquela pessoa assim que está sempre apanhando do marido? Apanha todo dia. Todo dia leva uma surra. Todo dia humilhada. Aí você esconde todo mundo, né? Ninguém tá sabendo mesmo, estou dentro de casa aqui, 4 paredes, ninguém vê nada. Só que chega um momento que as marcas ficam visíveis. E isso é constrangedor. E você começa a se sentir constrangido com isso. Mas é Deus te envergonhando? Não. É Deus permitindo ser visto para você tomar um rumo na sua vida. Até quando você vai ficar parado? Se a sua posição for a posição agradável a Deus, você está indo no bom caminho. Mas quando você se posiciona no lugar errado, põe a estaca aí e fala aí, daqui eu não saio, por causa que o medo não te deixa sair. Então Deus vai te constranger. Com o quê? Com situações, com pessoas, com cenários. Mas não é para te envergonhar. Há uma diferença de ser envergonhado e ser constrangido. Porque envergonhado é a pessoa te humilhar, te maltratar, te colocar para baixo. Mas constrangimento é quando você, aquele momento que você está vivendo, vem aquele impacto. Tipo, não, isso não pode continuar. Isso é vergonhoso. Não pode. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu tenho que sair desse lugar onde eu estagnei e ir para o lugar que Deus tem para mim. Então Deus vai te constranger para você tomar uma decisão na sua vida. Entendeu? Constranger é a mesma coisa de forçar você a fazer algo contra a sua própria vontade. Porque a sua vontade não é sair do lugar. E Deus faz isso conosco. Já passei por isso. Já fui muitas vezes constrangida para tomar uma posição na vida. Até quando você vai ficar aí, Sirlene? Até quando você vai aceitar essas humilhações? Até quando você vai se calar diante do pecado? Até quando você vai aceitar o pecado entrar na sua casa? Até quando você vai aceitar as pessoas se intrometerem na sua vida e se não tem uma vida santa diante de Deus? Até quando? Então Deus vai nos constranger dia após dia até nós tomarmos uma decisão. Sabe aquelas pessoas assim que não arrumam a casa, são preguiçosas, a casa está sempre bagunçada, acorda com preguiça, dorme com preguiça? Tem pessoas assim que são desorganizadas.
Aí entra, você não tá à espera de visita. Aí vai lá e chega uma pessoa assim, no momento que você nem tá à espera, né? Você nunca tá à espera. E eu vou falar uma coisa, Deus vai te constranger. Aí chega uma pessoa para visitar a sua casa tá imunda. Aí você fala assim, meu Deus, eu não esperava a pessoa. Porque a vida é assim. Você tem que estar preparado, entendeu? Você não sabe o momento que alguém vai bater na sua porta. Você não sabe o momento que a visita vai chegar. Na Suíça, as pessoas avisam antes, né? De visitar. Ninguém chega na casa assim e bate lá na porta. Os brasileiros não. Os brasileiros, quando quer visitar a família, vai lá, não avisa, já chega lá, não é? É assim que funciona. Mas o que eu tô dando um exemplo para você é que você tem que estar preparado, entendeu? Ah, não esperava essa visita. E ela apareceu. Como é que está a sua casa? Hã? Aí depois falam mal, porque vão falar mal, e você vai achar ruim. Ah, mas estão falando mal de mim, com razão ou sem razão? Porque Deus está te deixando constrangido para você se orientar. Você tem que se orientar, tomar uma posição na vida. O tempo está passando, a vida está correndo, e olha que o tempo está passando muito, muito rápido mesmo. Eu vejo como o tempo está passando rápido, eu observo. Eu olho pelos meus filhos, quando eram bebezinhos, já estão grandes. E daqui a uns dias já estão rapazes. E daqui a um tempo, já estão casados com filhos. Porque a vida é assim. Ela passa. É como uma flor que nasce e à tarde é lançada no fogo, murcha, já não serve para nada. Então, eu tenho que me posicionar diante daquilo que Deus quer que eu me posicione. Você vai esperar o quê? Ter uma empresa para arrumar sua casa? Ter uma casa dos teus sonhos para arrumar essa casa simples que você tem? Esperar o sofá dos sonhos, se você tem esse sofazinho simples? Dá valor a esse. Se eu honro ao Senhor ao pouco, no muito Ele me coloca. Se eu for esperar as coisas para fazer as coisas que Deus já me colocou agora, eu vou viver sonhando e não vou realizar. Porque eu não estou agradecendo a Deus por agora, pelas coisas que Ele já me deu. E tem coisas da minha vida que Deus quer que nós tiramos, quer que você tire. E vai ter situações que você vai se sentir constrangido mesmo. Ai, Deus está me envergonhando. Não, Deus está puxando você a sair daí contra a sua própria vontade. E Deus faz isso? Faz. Acha que Esther estava com vontade de falar com o rei? Não. Sabe quando é que ela se tocou? Quando ela foi constrangida pelo próprio primo, Mardoqueu. Como? Ele falou assim, olha, não pense você que você também vai se livrar dessa, não. Ele foi falar com ela lá no palácio e falou, olha, tá passando isso e isso, o povo tá com a corda no pescoço. Mas se você tá achando que você vai ficar livre dessa situação, você tá enganada, que você também é judia. Aí ela se sentiu constrangida, realmente, eu faço parte do povo. Mesmo que eu esteja aqui no reinado e sou rainha, mas eu tenho que me lembrar das minhas raízes. E as minhas raízes não é aqui. As minhas raízes é do povo judeu. Aí as pessoas ficam assim, pensando, e Deus, quem envergonha é o diabo. Não, Deus também deixa de ser envergonhado. A palavra diz que envergonhados, confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal, certo? Deus confunde, Deus envergonha. Mas o povo de Deus, que é obediente a ele não vai te envergonhar, mas ele vai te constranger. Ele vai colocar situações na sua vida para você ter um despertar. Neemias despertou ali. E Deus permitiu a tristeza dele e ele ser constrangido pelo rei para ele tomar uma direção. Aí ele abriu a boca e falou assim, rei, como é que eu vou estar feliz? É normal que eu esteja triste? Eu vejo a cidade onde os meus pais estão enterrados, onde tem lá o sepulcro dos meus pais, está toda assolada. As portas foram consumidas pelo fogo. Como é que eu vou me alegrar? E o rei fala assim, então o que você quer? O que você pede de mim agora? E a palavra diz assim, então orei ao Senhor, ao Deus dos céus, e depois respondi ao rei. Naquele momento ele deve ter feito uma oração rápida na cabeça dele, Senhor, me dê graça, me dê entendimento para falar agora com o rei, porque se o Senhor não intervir aqui, eu vou ser envergonhado. Aí sim é uma vergonha. Mas naquele momento que o rei fez
essa pergunta, Deus deu tanta sabedoria para ele, e ele fala assim: se é do agrado do rei, e se eu acho mercê diante da tua presença, peço que te me envie ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, e eu quero ir para lá para reedificar aquele lugar. A rainha sentada do lado do rei, observando tudo. Aí o rei fala assim: mas quando é que vai durar a sua ausência? Quando é que você vai voltar? Olha, se o senhor me aprovar e enviar-me, eu vou marcar um prazo. Eu vou marcar um certo prazo. Então, ele já tinha, Deus já colocou dentro dele até o prazo, e ele nem sabia que ia conseguir ter sucesso na retificação dos muros. Percebeu? Ele não sabia. Mas aí é que tá. Deus nos coloca nos lugares para nós sermos confrontados, para nós tomarmos decisão, para você sair desse lugar que Deus já não quer que você esteja. Abraão, Abraão, né? Deus mudou o nome dele depois, mas o nome dele era sempre aquele. Abraão, Abraão para cá, Abraão para lá, Abraão e pronto, ok. Mas aí Deus, não, eu tenho que fazer algo diferente e eu preciso de um instrumento aqui na terra. Vou chamar Abraão. Mas para usar esse instrumento eu não preciso de interferências e nem quero interferências. E a família dele era uma interferência na vida dele. Desculpa. Era uma interferência. Né? Porque quando Deus tem um chamado na nossa vida, Deus quer que nós sejamos 100% orientados por Ele. Aí quando entra muito conselhos, muito diz que não disse, e eu faz isso, faz aquilo, tá interferindo nos propósitos de Deus. Então, não. Abraão, sai da tua terra. Observa. Tinha tendas. O pai fazia ídolos, né? Era um comerciante, vendia ídolos, estátuas. Então, o pai estava lá, tinha tudo. Vamos dizer assim, no tempo atuais. Tinha casa, carro, trabalho, empresas, servos ao seu dispor. Aí Deus vai e me chama, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. É tipo assim, esse cordão umbilical tem que ser cortado. Mas para quê? Para você ver a terra prometida. Porque se você ficar aí, Abraão, você não vai ver aquilo que eu tenho para você. Abraão só se tornou o pai da fé e hoje é reconhecido por todos porque ele teve uma iniciativa de sair do conforto da casa do pai e ir para uma terra desconhecida. E é muito fácil falar, Selene, sai daqui e vou para um lugar que eu não vou. É fácil falar e difícil fazer, mas não impossível, porque eu já fiz muito. Já fiz muito. De Deus falar, olha, sai desse lugar, vai para tal lugar, terra desconhecida. Eu, quando entrei há 4 anos atrás, quando eu entrei na venda de imóveis, eu era uma terra para mim desconhecida. Não conhecia nada, não sabia nada. E principalmente aqui, na Europa, o sistema é diferente, a parte jurídica é diferente, então não conhecia nada. Desconhecida, numa terra desconhecida. E Deus me tira do conforto de trabalhar tantos anos em um lugar, né? Eu trabalhava na Suíça, já estava bem lá, confortavelmente, conhecia muito bem meu trabalho. Deus pede para eu sair de lá do conforto e voltar para Portugal, uma terra que até conhecia antes, mas foi uma terra de muita dificuldade quando aqui estive. E claro que quem está num lugar que é difícil não quer voltar para ele, mas Deus permitiu voltar. E quando eu entrei para trabalhar na consultoria de imóveis, era uma terra desconhecida para mim. Mas aí Deus fala, você vai sair do seu conforto e você vai para este lugar fazer o quê? Eu vou te instruir. E ele tem feito isso? Tem. Tem me instruído, tem me ensinado. Ui, como desses 4 anos, o que eu já aprendi. E depois de 2 anos que eu estava trabalhando numa agência imobiliária, Deus olha para mim e fala assim, olha, você vai sair de lá e você vai abrir a sua própria agência. Aí você fica assim, quê? Hã? Não, muita responsabilidade. Não vou fazer isso, isso é loucura. Eu, por várias vezes, neguei dentro de mim. Eu não quero, tô bem, tô na outra lado, trabalhando, faço as minhas vendas, não tenho responsabilidade, não tenho custos, é só angariar, né, o captar, como vocês dizem, e pronto, tentar achar o cliente e vender. Aí, o que acontece?
Deus, não tá bom. Não. Vai sair dessa terra onde você está aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha, isso é só um pequeno testemunho de coisas que eu já fiz pela fé. Porque Deus faz isso conosco, entendeu? Para nós se movermos, temos que ter coragem. E você nunca vai viver o novo se você sempre quer estar no velho. Ai, Deus faz coisas novas para mim. Deus muda a minha sorte. E você não quer sair do velho, porque você tem medo de sair. Aí a coisa não muda mesmo. Entra dia, sai dia, passa semana, entra outra semana, o mês vai, outro mês vem. E diariamente você pergunta a Deus: por que, Deus? Porque você não tem coragem de sair quando Deus pede para você sair, você não tem coragem de fazer quando Deus pede para fazer, você não tem coragem de expressar ao rei, pessoas com poderes, pessoas com patamares aqui que você fala: nossa, quem sou eu diante dessa pessoa? Talvez você, aparentemente, diante dos homens, pode ser até pequenino, mas diante de Deus, pela sua coragem, Deus te exalta diante deles. Deus exaltou Mardoqueu, olha que Deus exaltou Mardoqueu, o primo de Esther, pela coragem daquele homem. Eu nunca vi um homem tão corajoso. Desafiava mesmo. Hã? Desafiava a Amã, desafiava aquele que ia contra as crenças dele, daquele Deus que ele acreditava, ele não estava nem aí, não. Não se encurvava. E Deus honrou ele. Colocou ele no cargo de Amã. Amã queria matá-lo. E Deus pega e põe ele no cargo de Amã. A forca que foi feita para ele, ele mesmo caiu, mas a família. Então, as coisas só acontecem se eu tiver iniciativa para fazê-las. Não há mudança se eu não for atrás. Quero fazer um curso. Vou me informar sobre o curso, eu não tenho dinheiro, mas pela informação, você não está pagando nada pela informação. Hoje nós estamos a viver, e graças a Deus por isso, num mundo que você só fica desatualizado se você não tiver interesse mesmo, porque hoje você vai no Google, na internet, todas as informações que você precisa. Agora tem a inteligência artificial e você faz perguntas ali, é como se estivesse diante de um médico, de um advogado. Tem resposta para tudo. Então, você pode usar isso para o seu próprio bem. Tem pessoas que usam para o mal, né? Mas isso é desde o do mundo, que o mundo é mundo. Mas se você for inteligente, você pode usar isso para o seu próprio bem, para a mudança da sua vida. Entendeu? Se é um negócio, está começando um negócio, muitas formas de divulgar o seu negócio, atrair clientes para você, e você está perdendo tempo. Tem medo de tudo, tem gente, eu não gosto de tecnologia. Você vai ter que entrar no mundo da tecnologia, porque o mundo hoje é tecnológico. Tá tudo tecnológico. Você está me ouvindo através de uma tecnologia. Entendeu? Tem gente, isso é do cão. Do cão só é do cão aquilo que você dá a ele. Entendeu? Porque tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas. A palavra fala que Deus até criou o ímpio para o dia do juízo. O mal para o dia do juízo. Então, tudo é de Deus. Agora, você é que tem que saber usar as coisas para o reino dele. Aí você perde tempo, oportunidades, porque a sua mente está fechada, né? As coisas estão fechadas. Estava ouvindo uma pessoa que tem um canal muito grande no YouTube, de milhões de pessoas, e ele é servo de Deus, e ele estava falando assim, o pai e a mãe sempre quiseram que ele fizesse uma faculdade, se formasse, aquele padrão, né, de antigamente. Eu sempre falo, gente, faculdade é importante, estudar é importante, muito importante, nos dias atuais ainda mais. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha na minha adolescência, eu falo que mudaria muita coisa e faria outras coisas que de fato deixei de fazê-las. Mas porque quando a gente é adolescente, a gente não pensa em nada. Jovem é só aventura. Aí depois vai envelhecendo, o peso, né, vai pesando sobre os ombros e você vai vendo a responsabilidade. Principalmente depois que você casa, tem filhos, tem família. Você vê que as coisas não é assim, né, oba-oba. E ele estava falando que os pais sempre desejaram que ele fizesse a faculdade. E ele mentalizou, tem que fazer uma faculdade, porque o pai e minha mãe disse isso. Mas no fim, ele foi vendo que não era aquilo que ele queria. Depois ele começou a cortar cabelos, barbeiro e tal, mas ainda ele não tinha chegado no patamar que ele queria. Aí o que acontece? Acontece que ele começou a entrar no mundo, né, digital, a fazer vendas. Há muitas vendas aí e hoje é assim que funciona. E isso mudou a vida financeira dele.
Ele terminou a faculdade? Não. Mas é uma pessoa rica? É. Tem condições para aquilo que um dia ele sonhou? Tem. Mas o que ele estava a dizer que há pessoas que estão a viver no padrão, na mentalidade do pai, da mãe, do avô, da vovó. Os tempos mudaram, entendeu? Os tempos mudaram, as coisas mudaram. Então eu tenho que atualizar com o que o mundo está hoje oferecendo de coisas boas. Atenção, não confunda as coisas, porque há muitas coisas aí que, se você não vigiar, você vai direto para o inferno. Mas há muitas coisas boas que você pode aproveitar em favor da sua vida. Então, para de ter essa mente retrógrada e volta para aquilo que Deus está te ensinando. Aproveita as oportunidades que a vida está te dando. Hoje tem muita mais facilidade, acessibilidade. Quer fazer um curso, vai se informar, não tem dinheiro, mas vou me informar como é que faço o curso, porque quando o dinheiro entrar e Deus vai prover isso, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa faculdade. Às vezes quero trabalhar na área da confeitaria, fazer bolos diferentes, aprender técnicas que eu não sei, porque o curso é para te dar técnicas que você não sabe. Entendeu? Tem coisas que você sabe, assim, por alto. Eu sei fazer bolo, sei fazer isso, mas tem técnicas que você não sabe. Os cursos, eles nos ajudam a isso. E depois você vai se adaptar ao seu talento. As pessoas que têm talento para isso e você sabe que é nato, nasceu com aquilo, mas ela sempre vai se aperfeiçoar naquilo que ela tem, no talento que ela tem, no dom que Deus deu. Então não perca as oportunidades, saia desse lugar que você está aí parado, estagnado, esperando que as coisas aconteçam, que a chuva caia do céu. O tempo todo você pede um sinal a Deus e Deus está falando, o sinal que você está pedindo eu não vou dar, mas a resposta que você pede hoje eu estou dando a você. Se movimente. Se movimente. E Neemias se movimentou, abriu a boca e falou: olha, não estou feliz porque está passando isso e isso na cidade onde os meus pais viveram, foram enterrados, estão em plena miséria, os muros destruídos. Então, se o Senhor achar mercê, se o teu servo acha mercê na tua presença, então eu peço que o Senhor me envie ajudar. E assim foi, quanto tempo? E ele lá estimou, olha, marca um certo prazo. Só que eu preciso que o Senhor também me dê cartas para os governadores, porque eles tinham que passar por fronteiras e eles tinham que ter carta autorizando. Assim o governo passou cartas e também deu cartas para ele. Para quem? Para ele apresentar a Asaf, que era o quê? O guarda das matas do rei. E o que ele ia com matas? O que ele queria com matas? Deus deu estratégia para ele, porque ele precisava de árvores, madeira, porque lá levava também madeira, nas vigas que eram necessárias ser usadas para a reconstrução dos muros. Então foi tudo encaixado, mas ele teve que ter uma iniciativa. Se ele não falasse nada, não, rei, tá tudo bem. Não, é impressão do senhor, tá tudo bem. Não, não, tô bem. Nunca que ele iria reconstruir aqueles muros e ser reconhecido pelo esforço dele. Então você tem que tomar uma decisão, uma iniciativa, meu filho. Ah, mas é o rei, como eu falar? Deus te dará estratégias para falar, para negociar. Ah, mas é uma pessoa muito importante, quem sou eu diante dela? Talvez você seja mesmo pequeno diante dessa pessoa, mas o Deus que você serve está acima de tudo e de todos. E o rei mas deu, olha Neemias a relatar, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A mão de Deus está com você. Não é a mão do homem, não, meu filho. Eu posso pôr a mão e falhar. Eu posso te prometer e não cumprir. Eu posso falhar com você. Mas Deus não. A boa mão de Deus era comigo. Tem dias assim, gente, que eu tô trabalhando, eu fico assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como é que essa porta vai abrir? Como é que vai dar certo ali? E de repente tudo se encaixa. Eu faço a minha parte. Faço o que eu tenho que fazer. E a palavra diz que a boa mão de Deus era com Neemias, então a boa mão de Deus também será comigo. Ele muda? Não. Mudou? Não. Continua igual? Continua. Sendo o mesmo Deus? Sim. Assentado no seu trono? Sim. Vendo os moradores da terra? Uhum. É o mesmo Deus. Então, o que o Espírito Santo de Deus manda falar para você nesse dia é: se movimente.
com tristeza, com alegria, com dificuldade, sem dificuldade, com dinheiro, sem dinheiro, com paz, sem paz. Vai, se movimente. E a boa mão de Deus será com você. Deus está te garantindo. Deus está te garantindo nesse dia. A minha boa mão será com você. Tem uma pessoa aqui que está preocupado com o fim do curso, se vai conseguir passar, se vai ter boas notas. Deus já falou para você, você se fez a sua parte, você tem se movimentado. E a minha boa mão será com você, até o fim. Não temas, não temas. Podem arquitetar, tentar te atrapalhar, tentar manter a porta fechada. Deus está falando, a minha boa mão está sobre você, meu filho. E se a boa mão de Deus está sobre nós, quem vai ser contra a mão de Deus? Quem é o tolo que vai entrar na frente e vai se colocar contra a mão de Deus? Então, o que o Espírito Santo está falando assim, olha, se movimenta, porque as portas já estão abertas, o rei já está a seu favor, ele já está te dando cartas, as fronteiras já estão abertas para você, você vai passar tranquilamente, vai chegar lá. E não te esqueça, vai vir adversários? Como sempre. Levantou Sambalate, levantou Tobias, Gesem, levantou todos esses, os árabes. Mas aí eu entendo que quando a boa mão de Deus está sobre mim, vai até o fim. Eu vou ler aqui para você o capítulo 6:15. Terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias, gente. Impossível. Como? 52 dias, reconstrução de... Já sabe que aqueles muros, como eram grandes? Mas foi. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha aí, Neemias está relatando. Eles reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Não tem como. Não quero reconhecer, vai reconhecer. Não quero saber, vai saber. Não me importa, vão se importar. Porque quem faz o reconhecimento das boas obras que eu pratico é o Deus. Do esforço que eu faço, Deus. Fulano faz um bolo bom, o seu vai ser melhor. Fulano tem faculdade nisso, doutorado naquilo, e eu só tenho esse cursinho, mas você vai sobressair. Porque eu sou bom? Não, porque a boa mão de Deus é sobre você. Fulano é linda, maravilhosa, eu tô aqui cheinha, gordinha. Não, mas o cargo é seu, não é pela beleza, aparência, não, é porque a boa mão de Deus é sobre a sua vida. Então, o Espírito Santo está falando para você, se movimente. É fácil falar, facílimo. Posso falar aqui o tempo todo, se movimente. Difícil fazer, muito difícil. Quantas vezes? Falei, Senhor, isso é muito difícil. E o Senhor, mas não é impossível. Então, essa é a boa palavra de Deus sobre a sua vida nesse dia. Eu espero que você receba. Eu não sei o que você está pensando, e nem o que você está querendo, qual a posição que você quer estar, e nem o momento que você quer agir. Mas uma coisa do Espírito Santo está confirmando no seu coração. Se movimente. Com alegria, sem alegria. Com dinheiro, sem dinheiro. Com favores, desfavores. Se movimente. E eu sei que a boa mão de Deus, ela é sobre a minha vida. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da tua família, da tua casa. Até a próxima mensagem. Se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.